Com o novo salário mínimo para 2025, é importante considerar o impacto na economia e também nas contas públicas. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o diretor de investimentos da Nomos, Beto Saadia. Uma ótima tarde, Beto, seja bem-vindo. 31 de dezembro, já temos o salário mínimo em mãos desde ontem e agora o mercado começa a fazer conta. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite e a gente fica aí com os votos de um feliz ano novo. Feliz ano novo, daqui a pouquinho o pessoal já vai estar abrindo champanhe, soltando fogos. A alegria vai tomar conta da galera no finalzinho do dia de hoje. Por enquanto a gente está aqui fazendo conta, projetando o próximo ano. E eu queria justamente falar sobre este assunto. R$ 1.518 é um valor mais alto do que deste ano. Afinal, temos uma política de valorização acima da inflação para o salário mínimo, mas é menor do que deveria ser caso o pacote de corte de gastos não tivesse sido aprovado. São R$ 10 de diferença, era para ser R$ 1.528 e aí no final das contas vai ser R$ 1.518. R$ 10, meu amigo, faz diferença no final do ano para o governo? Como é que você observa esta economia que faremos no próximo ano? Faz sim, e a conta ela é bem sabida, ela é por volta de 15 bilhões de reais nos próximos 2 anos, no ano de 2025 e no ano de 2026. É bem verdade que poderia ser maior, sim, e talvez até seria prudente ser maior do que 2,5%, mas o problema do salário mínimo no Brasil é que ele é um instrumento que também é usado para reajustar outros tipos de rubricas, né, que são as contas dos benefícios sociais e do previdenciário. É bem verdade que no iniciozinho da discussão do pacote fiscal era proposto, inclusive pelo Haddad e pela Tebet, era uma vontade deles, como revelado, que o salário mínimo fosse um instrumento unicamente usado para regular o mercado de trabalho, ou seja, desvincular o salário mínimo dos outros benefícios sociais ou dos benefícios previdenciários e fazer com que aquelas outras contas fossem reajustadas por algum outro indexador, por exemplo, como o salário mínimo, porque o mercado de trabalho, é verdade que ele está bem aquecido, o desemprego está bem baixo e o PIB ele é muito usado em diversos países do mundo como critério também, não só além da inflação, mas como critério de reajuste do salário mínimo. Por que era para a gente ter um reajuste maior, não fosse, obviamente, esse pacote recente, o pacote fiscal? Porque o nosso salário mínimo, pela regra antiga, antes do anúncio do pacote fiscal, era por conta da inflação, né, mais o PIB. E o PIB do ano passado, de 2023, foi de 3,2%. Então, hoje a gente reajusta para o teto de inflação mais somente 2,5% e não 3,2%. Ou seja, é um reajuste menor, mas importante para economizar aí num ano que a gente vai precisar bastante, que é o ano que vem. Estou vendo as imagens de cobertura que a nossa equipe separou aqui, ó. Primeira vez que eu vejo de pertinho uma nota de R$ 200, meu amigo. Você acredita nisso, cara? Eu acho que eu nunca cheguei perto de uma nota de R$ 200. Acho que as que eu estou vendo aqui nas nossas imagens de cobertura. E a pergunta é justamente essa. PIB é um bom indexador para nós fixarmos este reajuste do salário mínimo? Afinal, nós tivemos um crescimento bastante expressivo do PIB nos últimos anos, entre 3%, 2,5%, pode ser até mais de 2% no próximo ano. Pelo quinto ano consecutivo, nós teríamos mais de 2% de crescimento para o PIB, mas a produtividade brasileira não sai muito do lugar. Pelo monitor de produtividade da FGV, nós sempre observamos ali talvez 0,1 ponto percentual de adição ou estabilidade para a produtividade. Um dos principais pontos de atenção para o Brasil é a baixa produtividade. Parece que ela não está saindo do lugar, apesar de o PIB estar crescendo, Beto. É verdade. O PIB ele é um bom indexador. Muitos países usam o PIB, né? E tem países que, por exemplo, usam alguma composição de PIB com produtividade, com desemprego. Tem outros indexadores também interessantes, como o salário médio de toda a economia. Então, assim, a gente pode pegar a totalidade dos salários pagos, né, numa determinada economia, ver o percentual que foi na média reajustado e reajustar de novo o salário mínimo parecido com esse percentual. O importante de se usar o PIB é porque você
na verdade, faz com que o país cresça, né, sem com que esse crescimento seja concentrado na mão somente de alguns, né? Você tem uma questão redistributiva a partir do momento que você usa o PIB para majorar aí o salário mínimo. Usar somente a inflação como era no passado também não é, talvez não seja o ideal. Ele acaba fazendo com que o PIB cresça muito além da inflação, que na verdade normalmente acontece, e você torna o salário mínimo aí talvez um mecanismo de instrumento de mercado de trabalho um pouco irrelevante. Mas é bem importante que esse salário mínimo também, aí falando, você citou bem a produtividade. A produtividade também é um dos fatores que teriam que ser levados em conta na hora de reajustar o salário mínimo. Mas o que a gente sabe como economista é que não existe um crescimento do PIB muito sustentável sem com que você tenha um acompanhamento, a produtividade acompanhando esse crescimento. Quando você tem um crescimento de PIB muito forte e a produtividade estagnada, é natural que esse crescimento do PIB não seja sustentável. Talvez o PIB, então, por conta disso, seja um mecanismo fácil, de fácil entendimento, de fácil negociação. Calcular a produtividade também não é algo tão trivial. Então, a gente acaba usando o PIB, não é errado, mas qual é o problema aqui, como eu falei? O problema é você ter justamente o salário mínimo sendo usado para reajustar outras rubricas que não são da natureza do mercado de trabalho. Na minha opinião, essa é a maior dor, o maior erro da nossa fórmula do salário mínimo. É você usar o salário mínimo para reajustar pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho e aí, por conta disso, deveriam só, talvez, manter o seu poder de compra. E aí, hoje em dia, se fala muito de uma nova necessidade de uma reforma Previdência, na verdade, muito se falou disso esse ano. Grande parte dessa nova necessidade da reforma da Previdência é porque o salário mínimo real ele cresceu tanto que acabou deixando, de novo, a nossa Previdência muito cara para os cofres públicos, e aí sim uma necessidade em tão pouco tempo, né? Não faz muito tempo da última reforma, e agora temos que começar a colocar isso na mesa nos próximos anos. Não fizemos bem feito lá atrás, podemos ter de fazer de novo daqui a pouquinho. É o mesmo sentimento que se tem com o pacote de corte de gastos, que a gente fez mais ou menos o que dava para fazer, a gente conseguiu cortar, de certa forma, os gastos para os próximos 2 anos, mas a gente vai ter que voltar a este tema num curtíssimo espaço de tempo e seria talvez essa indexação de benefícios o principal alvo, na tua opinião, que o mercado olharia como óbvio para reduzir os gastos do governo? Sem dúvida. Essa desindexação do salário mínimo aos gastos previdenciários e alguns gastos sociais, ele precisa acontecer, né? Ele precisa ser desindexado. Isso foi uma pauta no início do debate do pacote fiscal, isso não passou. Eu me lembro bem da Tebet sendo questionada em relação a isso e a resposta dela foi a gente aprovou o que era politicamente possível, tá? Mas é um desejo de alguns membros do Ministério, principalmente do Ministério da Fazenda, de que essa desindexação aconteça. Eu provoco, na verdade, e aí como integrante do mercado financeiro, que essa discussão volte para a mesa, né? O Haddad e o próprio presidente recentemente falaram tanto na necessidade de você revisitar de novo o pacote de gastos que, segundo a visão deles, foi mesmo insuficiente, e de fato foi. A gente precisa de mais dinheiro para fechar o déficit de 2025. E por que não, então, colocar agora isso na mesa, essa desindexação que é necessária, ela talvez acabe fazendo com que o governo nem perca tanta popularidade com tanto corte de gastos sociais que foram feitos ali nesse pacote, e talvez a desindexação seja um instrumento interessante para a gente debater ano que vem, que já vai ser um ano bastante difícil, com taxa de juros bastante alta, inflação alta e taxa de juros que vai bater no financiamento muito alto, e o dólar também aí acima da casa dos R$6. Justamente, eu queria falar um pouquinho sobre moeda americana, aproveitar essa expertise na conjuntura internacional que afeta, claro, a nossa moeda aqui no Brasil. A gente vai terminar o ano, ou terminamos o ano, com um dólar acima de R$6, R$6,17 no dia de ontem. Não tem mais pregão, não tem mais negociação, então a gente vai levar este dólar acima de 6 para o ano que vem.
É isso que a gente espera, talvez, com o cenário que temos, com um pacote fraco, desidratado na Câmara dos Deputados, com muitos riscos fiscais, com perspectiva de alta de inflação, alta também dos juros. Essa casa do dólar aos R$6 e tanto, lhe parece, talvez, ideal para as condições que temos, ou há tanto estresse no mercado em relação a esse controle fiscal que levou aí a moeda americana para a casa do chapéu? É verdade, a moeda americana agora ela guarda um prêmio de risco muito alto. O que eu quero dizer? Que, na verdade, grande parte dessa alta do câmbio, e vamos combinar, era para ter subido bastante, mas não aconteceu por conta de intervenções quase que diárias do Banco Central. Esse dólar era para estar acima de 6,5, bastante mais do que o que a gente está vendo de cotação agora no preço de fechamento do ano. Mas isso acontece porque os próprios credores, né? Vamos colocar como mercado financeiro, mas vamos colocar que são praticamente todas as pessoas que têm a sua poupança, o seu fundo de renda fixa, algum dinheirinho investido no banco. Essas pessoas são financiadoras do tesouro do governo, né? Da dívida do governo. E por conta disso, na verdade, o governo, quando passa uma mensagem de que no horizonte ele não é solvente, e de fato é essa mensagem que está sendo passada, porque se você vê os gastos de 2025, 2026 em diante, é uma conta que ainda não fecha, por isso que isso tem que ser rediscutido de novo no início do ano que vem. Isso faz com que haja uma fuga de capitais no Brasil. Isso, na verdade, acaba se capitalizando a partir do momento que você tem nos Estados Unidos, porque aqui estamos falando de dólar, né? Então tem motivos próprios intrínsecos nos Estados Unidos que fazem também, que atraem também essa moeda, né? Ou seja, é um país que é uma taxa de juros muito alta, combinado com uma economia muito pujante, muito dinâmica. E aí você acrescenta o fator Trump, que anuncia uma política econômica ainda mais inflacionária, né? Com tarifas. Então, você tem uma combinação perfeita de um país americano que atrai o dinheiro e de um país brasileiro que expulsa o seu dinheiro. Essa combinação perversa acaba deixando esse dólar acima de R$6 e provavelmente é o que vai acontecer, é como ele vai ficar durante boa parte do ano de 2025, se a única pessoa, a única instituição que pode, talvez hoje, corrigir isso é o governo sinalizando aí sim uma reforma do orçamento, não é só um paliativo, né, como foi considerado esse pacote fiscal, é uma reforma orçamentária e com pactuação aí de todas as instâncias, né, do STF, do Executivo e também do Congresso Nacional, do Senado e dos deputados, para que a gente recorra a uma trajetória de crescimento aí sim sustentável. É muito melhor você estar num país com trajetória de taxa de juros baixa, né? Não só taxa de juros baixa, mas a sua trajetória também baixista, do que efetivamente você estar num país com todos esses problemas aí e tendo um impulso fiscal muito forte, ou que você acaba criando aí um crescimento que não é sustentável, um crescimento um pouco enganoso. A gente vai ver grande parte disso no ano que vem, que vai ser, como eu falei, um ano bastante difícil. Muito obrigado. Beto Saadia, agradeço imensamente pela participação conosco neste 31 de dezembro. 2025 um pouquinho mais pesado do que imaginaríamos no meio do ano, no meio deste ano, no comecinho de 2024. A gente chega com uma bagagem aí bastante pesada de desafios para os próximos meses. Agradeço imensamente pela participação. Um ótimo ano novo a ti, uma boa virada. Obrigado, boas festas e feliz ano novo.